Nasceu em Braga, a 19 de outubro de 1932. Deve ao seu pai, monárquico obstinado, o registro de nascimento na Quinta do Chamadouro, em São Pedro de Oliveira, Braga. O mais novo de 9 filhos tinha de nascer no mesmo lugar em que os seus irmãos haviam nascido. Francisco José Amorim de Carvalho Guerra foi uma criança frágil. A instrução primária foi feita com uma professora que se deslocava à Quinta e, no 6º ano do liceu, em Braga, contraiu a tuberculose, que o obrigou a interromper os estudos para se tratar em Lisboa, onde permaneceu na casa da sua irmã Rosa, casada com um médico, tendo sido acompanhado, assistido e curado também pelo João, o seu irmão médico, conforme a tradição familiar, era o seu padrinho. Impossibilitado de sair de casa e obrigado a cuidados e repouso constantes, era no torreão da casa da irmã que, com a ajuda de uns binóculos, contemplava o Tejo e os barcos que nele navegavam. De regresso a Braga, onde prosseguiu os estudos, ingressou mais tarde no curso profissional de farmácia na Universidade de Lisboa, que concluiu em 1954. Não era este o curso que queria fazer. Interessava-se desde cedo por agronomia. Mas o pai, movido pelas preocupações com a saúde do filho, convenceu-o a cursar farmácia, no que foi ajudado pelo facto de uma prima próxima, a Angélica, ter tirado o mesmo curso e ser proprietária de uma farmácia, onde ele poderia vir a trabalhar. Durante esse tempo, momentos houve em que pensou abraçar uma vida monástica ou eclesiástica, mas foram os próprios padres jesuítas que o dissuadiram, aconselhando-o antes a ser pai de família. Em 1956, licenciou-se em Química Farmacêutica pela Universidade do Porto, onde, anos mais tarde, concluiu o seu doutoramento em Bioquímica e, posteriormente, é eleito bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Na sua juventude, conheceu a jovem moçambicana Cecília, que se transformou na mulher da sua vida. Com a Mami, como é tratada, teve 11 filhos. Viveram alguns anos nos Estados Unidos da América, onde foi um notável investigador, tendo mesmo sido convidado por Richard Nixon, então vice-presidente de Eisenhower, para se tornar cidadão americano, convite que recusou por convicção patriótica, porque o desenvolvimento de Portugal e a consciência do seu contributo para tal era para ele uma prioridade, abdicando assim de uma carreira promissora nas Américas. Desde muito jovem, Francisco Carvalho Guerra evidenciou os traços marcantes do seu caráter, moldado por um pai com um forte sentido de família e um exacerbado patriotismo, e por uma mãe que, mantendo a doçura maternal, educou os filhos com o exemplo e a sabedoria do silêncio. A vida e as obras de Francisco Carvalho Guerra são indissociáveis. Os cargos que ocupou fazem a história de um homem que se tem mantido fiel às suas convicções e evidenciam as suas qualidades humanistas. Homem de fé, em Cristo e na sua palavra, é através dela que alcança a coragem e a força para se dedicar à miríade de trabalhos e missões que foram preenchendo a sua existência, movendo montanhas, se preciso fosse. A juventude universitária católica, uma das experiências marcantes da sua juventude, foi um importante contributo para a sua formação de homem político e para a edificação do seu caráter solidário. Assim é Francisco Carvalho Guerra, visionário, pioneiro, generoso, fazedor de sonhos, líder nato, um incansável lutador de risco. De temperamento guerreiro, verdadeiro vulcão humano, é uma fonte de inspiração para os seus muitos seguidores que o acompanham, o apoiam e se mobilizam para as suas causas. Lutou arduamente por todos os projetos em que se envolveu, particularmente os da área científica, evidenciando a capacidade de dar a vida por eles. E nem mesmo a sua profunda fé católica o fez hesitar em apostar numa área científica onde as questões da fé e da ciência muitas vezes cruzam caminhos e se encontram em rota de colisão. A sua obra neste domínio inspirou e inspira vocações. Dedicou a maior parte da sua investigação às ciências da vida, desenvolvendo uma atividade científica que o notabilizou mundialmente. Reconhecido pelos seus pares como uma figura de prestígio no mundo científico, ocupou os mais importantes cargos internacionais, como o de Delegado Nacional para o Comitê Científico da NATO, que ajudam a definir o grande homem que hoje conhecemos.
O seu trabalho científico foi pioneiro e estimulante para abrir caminho à construção de centros de investigação em Portugal, de forma mais evidente na área da bioquímica, tendo criado o Centro de Citologia Experimental da Universidade do Porto, depois designado Instituto de Biologia Molecular e Celular, e que atualmente integra o consórcio I3S, Instituto de Inovação e Investigação em Saúde da Universidade do Porto, que reúne o IBMC, o INEEB e o IPATIMUP. A paixão pela ciência desmultiplica-se pelo ensino. E o Centro Regional do Porto da Universidade Católica é obra sua. Criou-o nos anos 70 e nele fez surgir a Faculdade de Direito, a Escola Superior de Biotecnologia, a Faculdade de Teologia, a Escola das Artes, com destaque para os cursos de restauro e produção audiovisual, a Faculdade de Economia e Gestão, o Instituto de Bioética, as Escolas de Gestão Empresarial, o Instituto de Ciências da Saúde e a Faculdade de Educação e Psicologia. Visionário, Francisco Carvalho Guerra foi também professor e um elemento-chave na modernização da instituição universitária do fim do século XX em Portugal. Dotado de um culto tom paternalista, que desconcerta, mas não intimida, de uma presença confortável e confortada em todos os eventos organizados pelos estudantes, por esta faceta, tão popular quanto desconhecida, o professor Guerra criou um padrão universitário único e sem igual. Uma universidade aconchegante e humana, próxima das pessoas e seguidora dos fundamentos cristãos. A cidadania representa também um dos grandes pilares das suas lutas enquanto homem político, levando-o a participar nos mais diversos movimentos em variados setores da vida portuguesa, como, por exemplo, a defesa acérrima da regionalização, de forma a promover um desenvolvimento mais justo e equilibrado de todo o país. Um angariador de causas e um motivador de homens. Homem de grandes cidades, de Boston a Washington, de Paris a Estocolmo, de Nice a Pamplona, mas também homem dos campos e das florestas, visível na paixão pela sua quinta de Braga. Nas muitas horas amargas da vida, refugia-se nela, pega na tesoura de poda e, ao cortar os ramos, intenta cortar algumas patifarias que lhe tenham feito. Ainda hoje, em cima do trator, ele sente-se o rei do mundo. É definido pelos que o conhecem como um homem simples e generoso, disponível para todos os atos de solidariedade interventiva que designa fraternidade. Esta generosidade manifesta-se já precocemente quando, em criança, partilhava o seu lanche com os meninos mais carenciados. É igualmente homem da fraternidade entre a Europa e a África. Fraternidade que faz dele também um homem do Porto, pois considera existir no coração do tripeiro o maior coração de Portugal, a região do país com maior capacidade de expressão de lusitanidade, pensando sempre mais nos outros do que em si. Da Conferência São Vicente de Paulo à JUC, da obra do Padre Américo à Associação de Monte Pedral, da Faculdade de Farmácia à Universidade Católica Portuguesa, do Centro de Citologia à Forestes, da Fundação Portugal-África ao Conselho Superior Universitário, Francisco Carvalho Guerra tem uma capacidade invulgar de entusiasmar e fazer acreditar que é possível. Por onde passa, deixa obra e cria equipas. É um incansável agente de mudança que ajuda e faz bem. O homem Francisco Carvalho Guerra terá também defeitos, mas amigos e inimigos reconhecem a sua notoriedade no meio académico, na investigação de alto nível, na política científico-cultural do nosso país e, perante ele, ninguém permanece indiferente e reconhece um grande empreendedor do mundo da ciência, da cultura e da solidariedade, um dos maiores da sua igreja, um dos mais inspirados da sua cidade. Ao falar deste homem arrojado e da sua extraordinária obra, não podemos deixar de ter presente a sua companheira de toda a vida, Dona Cecília Lobo Guerra. Ele próprio reconhece que só fez o seu percurso profissional graças à sua mulher. Sempre disponível para o apoiar, foi a grande educadora dos filhos. Culta, com uma extraordinária capacidade de diálogo, vive para a família. De espírito sereno, mas com profunda capacidade de análise, tem sido a ajuda preciosa no percurso conjunto e na união de uma família numerosa. A forte relação com a Associação das Escolas de Jesus Maria José do Monte Pedral inicia-se quando o casal regressa dos Estados Unidos da América, em finais de 1965, e tenta encontrar uma escola para o filho mais velho, Johnny Boy. A ligação forte e familiar que rapidamente estabelece com as irmãs franciscanas hospitaleiras da Imaculada Conceição, que, na época, colaboravam com esta associação, proporcionou a sua integração na escola do Monte Pedral, onde o filho
ensinava inglês aos colegas e o pai ajudava na direção. A morte prematura de Johnny Boy e a generosidade que receberam, particularmente da irmã Luísa e da irmã Perpétua, nesse momento doloroso das suas vidas, fortaleceu os laços de solidariedade, fraternidade e colaboração entre a Associação do Monte Pedral e Francisco Carvalho Guerra, que se mantêm ativos. Homem que se distingue pelo vulto e pela voz, dotado de espírito generoso, pioneiro, empreendedor, altruísta, inconformista, defensor da fé e da família, atento a causas e obras sociais, possui uma maneira muito própria de estar na vida, que nos obriga a parar para pensar e compreender que nenhum grande homem vive em vão. Reconhecido e homenageado por muitos, distinguido com as mais altas insígnias que o país e outras instituições puderam atribuir aos melhores filhos, é hoje a vez da Associação das Escolas de Maria Jesus José de Monte Pedral atribuir o galardão Ajudar Faz Bem a Francisco Carvalho Guerra. O Pai Guerra, como é conhecido, e que a muitos ajudou e fez bem.